Introdução à leitura dos 5 livros poéticos da Bíblia, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, extraído do livro título Guia Fácil para Entender a Bíblia, do autor Larry Richards. Vamos começar. O reino de Davi dominou o Oriente Médio por meio do reino de seu filho, Salomão. Os 80 anos em que Davi e Salomão governaram foram a era de ouro de Israel. A nação foi próspera e poderosa. Os dois reis iniciaram grandes obras literárias e um templo magnífico foi erguido em Jerusalém. A era de ouro logo passaria, mas suas glórias seriam lembradas. Salomão sucedeu Davi como rei de Israel. Foi famoso por suas realizações intelectuais. Escreveu milhares de provérbios e mais de 1000 cânticos. Também tornou-se um botânico, catalogando a vida vegetal, e um zoólogo, pesquisando os hábitos dos animais. Salomão encontrou tempo para realizar muitos projetos de construção, incluindo a construção do magnífico Templo de Jerusalém, que foi uma das maravilhas do mundo antigo. A riqueza de Salomão, como sua sabedoria, foi célebre. A renda pessoal de Salomão, sem incluir somas de dinheiro decorrentes dos impostos e do comércio, era de 23 toneladas de ouro por ano. O que há de especial no reinado de Salomão? Primeiro, Deus apareceu para Salomão. Deus falou com Salomão 2 vezes. No início de seu reinado, o jovem pediu um coração cheio de discernimento para governar seu povo e fazer a distinção entre o certo e o errado. Este pedido altruísta agradou a Deus, que prometeu a Salomão sabedoria, riqueza e uma vida longa. Mais tarde, no reinado de Salomão, Deus falou com ele novamente. O Senhor o encorajou a andar segundo a sua vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, e advertiu Salomão sobre o perigo da desobediência. Segundo, Salomão construiu o Templo de Jerusalém. 10 dos 20 capítulos que apresentam Salomão são dedicados à construção e à consagração do Templo de Jerusalém. É evidente que o templo era importante. Mas por quê? Primeiro, o templo era o lugar onde Deus se encontrava com seu povo. Era o único lugar onde os sacrifícios podiam ser oferecidos e as orações a Deus deveriam ser feitas de frente para o templo. Segundo, durante todo o período do reino, o estado espiritual do povo de Deus se refletia em sua negligência ou devoção à adoração no templo. O Templo de Salomão foi destruído pelos babilônios em 586 a.C., mas outro templo foi construído mais tarde no mesmo local. Este templo foi ampliado e ornamentado na época de Cristo e também foi destruído pelos romanos em 70 depois de Cristo. E terceiro, Salomão afastou-se de Deus. A promessa inicial de Salomão nunca foi cumprida. A despeito de sua dedicação a Deus na juventude, Salomão afastou-se do Senhor em seus últimos anos. Em desobediência à lei de Deus, ele firmou tratados com muitas nações ao se casar com mulheres de famílias reais estrangeiras. Esta escolha ocasionou diretamente tragédias. Poesia. Convém fazer uma pausa aqui em nosso estudo da Bíblia e examinar os 5 fascinantes livros de poesia do Antigo Testamento. A Era de Ouro de Israel foi um momento de grandes realizações literárias. O livro dos Salmos, uma coletânea de poemas de louvor, foi criado por Davi, que escreveu muitos deles. Seu filho Salomão registrou muitos dos breves provérbios encontrados no livro de Provérbios. Salomão também escreveu um tratado filosófico obscuro, que é o livro de Eclesiastes, e um poema lírico, celebrando o amor conjugal.
que é o Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. Estes livros, juntamente com o de Jó, são poéticos, mas a poesia hebraica é incomum. Em vez de depender de rima e métrica, depende de colocar as ideias lado a lado, em um padrão chamado paralelismo. É difícil traduzir a poesia que depende de rima ou ritmo, mas a poesia hebraica pode ser traduzida com eficácia em qualquer língua. O seu poder vívido muitas vezes foi usado pelos profetas para enriquecer sua mensagem. Este poder é refletido nos 5 livros poéticos do Antigo Testamento, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Provérbios. Um provérbio é um breve ditado que defende um ponto de vista prático, normalmente comparado ou contrastando uma ideia com algo familiar. O termo hebraico traduzido como provérbio significa representar ou ser como. O livro de Provérbios é uma coletânea de ditados que tem por objetivo dar ao leitor a sabedoria necessária para fazer escolhas sábias na vida diária. O livro de Provérbios começa com uma declaração de propósitos. Os provérbios são, primeiro, para conhecer a sabedoria e a instrução, observar as palavras que dão entendimento, receber o ensino da sabedoria e aprender sobre justiça, julgamento e equidade. Mas o que há de especial em Provérbios? 1. O livro de Provérbios expressa princípios gerais. Estes princípios são aplicáveis a todas as pessoas em todos os lugares, não apenas aos cristãos. Os provérbios não são promessas dadas por Deus. Eles descrevem o que normalmente acontecerá quando uma pessoa fizer uma escolha certa e não o que Deus garante que vai acontecer. 2. O livro de Provérbios fala de escolhas. Os autores não estão tentando transmitir informações, mas orientar decisões. A preocupação deles é que façamos o que é certo e evitemos as consequências prejudiciais de más decisões. 3. O temor do Senhor é fundamental. O livro de Provérbios afirma claramente que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O temor do Senhor não é medo, mas um conhecimento reverente de seu poder e de sua presença. Apenas uma firme fé em Deus manterá os seres humanos no sábio caminho moral descrito em Provérbios. E 4. Muitos tópicos são examinados nos livros de Provérbios.